pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos para tratar da última cadeia profética do livro de Daniel, que começa com Dario, o Medo que conquistou Babilônia, e vai até a véspera da segunda vinda de Jesus Cristo. Abordaremos hoje o capítulo 10, que constitui a introdução dessa profecia, a qual é desenvolvida nos capítulos 11 e 12 do seu livro. Essa última visão foi apresentada 2 anos após Ciro ter liberado a primeira turma de judeus para Israel. Naquele momento, o profeta atravessava outro tipo de conflito. O seu povo, já em Jerusalém, encontrava dificuldades para a continuidade das obras de reconstrução do templo por causa dos samaritanos, indivíduos que resultaram da mistura dos colonos pagãos da Assíria com os remanescentes das 10 tribos que haviam permanecido em Samaria e na Galiléia. Apesar de professarem a fé no verdadeiro Deus, eles eram idólatras, e no período da restauração do templo, eles vieram a Zorobabel e aos demais líderes querendo ajudar na reconstrução, conforme lemos em Esdras 4, de 1 a 5. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro estavam edificando o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhe disseram: Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Os samaritanos, chamados de adversários, passaram a enviar continuamente cartas para Ciro, visando impedir os trabalhos em Jerusalém. Enquanto isso, Satanás tentava pessoalmente convencer o monarca. Vendo que Ciro demonstrava tendência para ouvir os adversários, o profeta Daniel começou um longo período de jejum e oração por seu povo, como segue. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até passarem as 3 semanas inteiras. Daniel 10, de 1 a 3. Foi então que Cristo glorificado se revelou a ele por meio de uma visão, registrada em Daniel 10, versículos de 4 a 6. No dia 24 do 1º mês, estando eu à beira do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz, a voz das suas palavras, era como o estrondo de muita gente. Como podemos ter certeza de que esse ser majestoso era Cristo? Porque o apóstolo João teve essa mesma experiência em Apocalipse 1, 12 a 15. Na qual esse glorioso personagem se identifica dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, mas da sepultura. Apocalipse 1, versículos 17 e 18. Em Daniel 10, versículos 7 a 9, segue o profeta: Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande tremor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão.
e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. A voz era realmente muito forte. Daniel, ao cair sem sentidos, foi acudido provavelmente pelo anjo Gabriel, ou mesmo que lhe dava explicações nas suas visões anteriores. Ele foi, lhe tocou e lhe falou sobre a figura impressionante que acabara de ver e sobre o que eles estavam fazendo naqueles dias em resposta ao seu longo período de jejum e oração. Disse Daniel: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração em compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Daniel 10, versículos de 10 a 13. Apesar de ser referido como um dos primeiros príncipes, Miguel é, na verdade, outro nome de Jesus Cristo, sendo também qualificado como arcanjo em Judas, versículo 9. A palavra arcanjo vem do grego e significa o primeiro, ou seja, Jesus é o comandante dos anjos celestiais, exatamente como ele se identifica em Josué 5, versículos de 13 a 15. És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E o soldado respondeu: sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Em 1 Tessalonicenses 4,16, a voz do arcanjo aparece no contexto da ressurreição dos mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E em João 5, 27 e 28, complementa essa informação dizendo: eles deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Vemos, portanto, que a voz do arcanjo é a mesma voz de Cristo, pois o Filho do Homem é uma expressão citada 84 vezes na Bíblia em relação a Cristo. E Jesus poderia passar-se por um anjo? Sim, porque no sentido literal, anjo significa mensageiro. Da mesma forma, nós, quando sentimos o dever de pregar o Evangelho, podemos, nesse sentido, também ser anjos de Deus. Finalmente, a palavra Miguel, ou Micael, no original hebraico, é traduzido por uma pergunta: quem é como Deus? Essa pergunta é respondida pelo próprio Cristo em João 17, versículo 11. Eu e o Pai somos um. Bem, esclarecido este ponto que tem gerado muita controvérsia, e uma vez reveladas as boas novas, indicando que havia sido necessária a presença de Jesus naquela questão com respeito à continuação dos trabalhos no Templo de Jerusalém, para evitar que Satanás, por meio do príncipe do reino da Pérsia, conseguisse impedi-la, o anjo passou a considerar sobre outro propósito de sua chegada: informar a respeito do que estava reservado para a nação israelita nos últimos dias. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Daniel 10, versículo 14. Ao ouvir sobre esse objetivo, o profeta desmaiou, porque fez nova confusão, imaginando que a reconstrução do santuário de Jerusalém ficaria para dias ainda muito distantes. Ele, contudo, foi logo reanimado pelo anjo. Ao falar ele comigo essas palavras,
dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens, Jesus novamente, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me restou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, Jesus, e me fortaleceu. E disse Gabriel: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. E disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Daniel 10, 15 a 21. Segundo o anjo, Jesus Cristo e Gabriel se ocuparam diretamente dessa tarefa especial de contender contra as hostes das trevas, que tramavam impedir a obra de Deus. O Império Persa permaneceu enquanto facilitava o andamento das obras, mas precisou finalmente ser substituído pelo Império Grego. O anjo começa então uma longa história a partir do primeiro ano de Dario, o Medo que tomou Babilônia, e termina nas vésperas da segunda vinda de Jesus. Esses registros do profeta estão nos 2 últimos capítulos do seu livro, restando atualmente muito pouco para o seu cumprimento total. O texto de Daniel 11, de 1 a 30, trata de uma descrição detalhada e sem símbolos dos impérios dos medos e persas, dos gregos e dos romanos. Como esses 3 governos mundiais pagãos já foram parcialmente considerados nos primeiros capítulos do livro, julgamos por bem tratá-los em outra ocasião, em benefício da objetividade. Portanto, ficaremos por aqui, escutando um belo hino de louvor. Espero que gostem e dê o seu like. Se inscreva e compartilhe. E até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! A fé no Salvador.